Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o fluxo de desenvolvimento de APIs em 2025. Então, tem que utilizar algum HTTP Client, Figma, HTTP/PY, Postman, Bruno, tem vários recursos, ou tem outras formas diferentes da gente desenvolver, né, fluxo de desenvolvimento sem que a gente precise de um HTTP Client como esses. Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Bom, como de costume, vamos começar a vir aqui o terminal. Tá aqui o terminal. Vamos dar um zoom aqui, o máximo de zoom que ele deixa, beleza. E aqui a gente vai entrar então assim, CD Workspace, não tem vídeos, então CD Workspace, mkdir vídeos, CD vídeos, e aqui nós vamos criar uma nova pasta. Qual vai ser essa pasta? Vai ser mkdir vídeo fluxo desenvolvimento APIs 2025. E a gente vai abrir isso aqui no VS Code. Então, fecha o terminal, pega o VS Code aqui na outra tela e a gente joga aqui para a tela principal. Vamos dar um zoom aqui, 1, 2, 3, maravilha. Então, o que a gente quer fazer, né? Primeira coisa, a gente tem que definir, obviamente, como é que a gente vai construir essas aplicações. Né? E no atual momento, as duas opções que eu mais considero, a primeira, né, não em ordem de escolha, mas a primeira opção é o Flashify e a segunda opção é o Nest.js. E aí geralmente eu acabo utilizando o Nest.js, a não ser que seja algo muito simples, aí eu acabo fazendo com o Fastify. Então vamos criar um novo projeto Nest.js, a gente está acostumado a falar Next do React. Então, Nest CLI, a gente vai ter aqui, a gente dá um ponto, que a gente já tem a pasta. Vamos utilizar NPM, a gente tem que esperar todo o processo, o scaffold e o boilerplate padrão do Nest finalizar, para que a gente de fato comece a desenvolver as nossas APIs. Maravilha, então aqui terminou, né? E aqui a gente pode dar um npm run start dev. E aqui a gente já tem a nossa API rodando. E aí é muito comum que agora a gente deixe a API em modo watch e a gente abra algum HTTP client. Por exemplo, Bruno, Insomnia, HTTP/PY, Postman, Thunder Client no próprio VS Code. Então tem vários recursos que a gente pode partir e tentar utilizar como uma ferramenta que vai auxiliar o nosso desenvolvimento. Mas eu não vou utilizar nenhum dessas aplicações. Por quê? Porque quando tudo na tecnologia, ele é baseado em trade-offs. Então tem o trade-off da gente utilizar um HTTP client, um programa para desenvolver nossas APIs, tanto positivo quanto negativo. Positivo é fácil, é rápido, a gente instala aqui o Insomnia, a gente vai utilizando, então eu, por exemplo, tenho HTTP/PY, a gente faz um GET e a gente consegue desenvolver nossas APIs. Então, por exemplo, npm run start dev, eu posso vir aqui, abrir um outro terminal, http get http localhost 3000 e vai estar lá, hello world. Então isso aqui está vindo do Nest. A gente pode ver que tem o Express por padrão, mas está vindo do Nest. E tem como a gente utilizar o Fastify também no Nest, né? Porque o Nest ele é um framework no topo de alguma coisa, que por padrão essa alguma coisa é o Express, mas a gente consegue trocar o Express para utilizar o Fastify. E aí tem alguns recursos que a gente acaba perdendo, algumas coisinhas, mas o Nest ele é um framework no topo do Express. Então vou fechar aqui, vou fechar tudo isso aqui. Matheus, mas então o que a gente faz? Como que a gente desenvolve? Então a primeira coisa, eu vou vir aqui, eu vou apagar esse teste. Eu vou vir aqui, eu vou apagar esse controller, vou apagar esse controller e vou apagar esse serviço. Vamos apagar tudo isso aqui. E agora a gente vai tentar rodar nossa API novamente. npm run start dev. Obviamente vai quebrar, né? Porque aqui o nosso
um app module, ele não tem mais esse controller e nem esse service. Então agora está rodando, e eu também vou vir aqui, eu não gosto muito de deixar 3000 na API, então eu vou trocar aqui para 8080. Legal. Então como que a gente pode desenvolver a nossa API? A primeira é a gente fazer o desenvolvimento guiado a teste, né? Seja com TDD ou não. Nesse caso a gente vai fazer o tal do TDD. Né? Então a gente vai vir aqui na pasta de teste, a gente vai criar um novo teste que é o products.e2e-spec.ts. Por que E2E? Porque por padrão o Jest ele procura teste end-to-end com esse prefixo, né? Então tem que ter o E2E-spec.ts, senão ele não vai entender que é um teste end-to-end. E aqui a gente tem que importar várias coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é describe. A gente pode colocar aqui products controller E2E. Isso aqui é um próprio padrão que o próprio Nest.js recomenda. E a gente pode criar aqui um with, que vai ser /products get. E aqui no get a gente quer fazer alguma coisa. E aí o que a gente quer começar a fazer aqui, né? O que está errado aqui? Falta uma vírgula. Formata, legal. E a primeira coisa, a gente tem que criar o servidor para a gente testar, né? Porque o que a gente quer fazer? A gente quer utilizar essa biblioteca que já vem por padrão. Então, import asterisk as requests from super tests, e a gente quer, dentro do nosso teste, a gente quer fazer de fato o teste. Então, return request .get para onde? /products .expect, então a gente espera mais posture de 200 .expect, e o body a gente espera um data com array vazio por padrão. Só que a gente tem que ter um servidor, que a gente precisa passar um servidor aqui para o request, que o request, né, o super teste aqui no caso, ele não é só responsável por testar, né, por de fato realizar uma requisição HTTP para essa barra para essa endpoint que a gente passou, que no caso é o /products, e no caso vai ser um get, porque a gente colocou .get, senão poderia ser um .push, um .put, patch, delete. E também vai fazer as asserções para a gente. Então, ele vai esperar que a resposta seja 200. Resposta do quê? Dessa requisição, desse get para esse /products. Então, ele espera que a resposta seja 200 e ele espera que o body seja ali um JSON, onde vai ter a chave data e o valor vai ser um array vazio. Só que a gente precisa passar um servidor. Então, a gente precisa pedir para o Nest criar um servidor para a gente. Então, let app iNest application. E aqui a gente faz o seguinte, app.get http server. Então agora sim. Só que a gente tem que criar, né? Então, before it, vamos preencher essa variável aqui no nosso before it. Então a primeira coisa que a gente faz aqui um const, a gente tem que criar um módulo, um módulo de teste do Nest. Então eu vou chamar aqui de module, testing module, não sei porque não está completando, já que a gente vê, então testing module é igual await teste do Nest, cadê @nest, não está preenchendo, deixa eu importar manual aqui então, testing. A gente vai importar aqui o test e o testing module. Test.create test module. E aqui esse módulo, ele vai ser o módulo qualquer que a gente está acostumado a criar no próprio Nest. Então ele vai ser exatamente isso aqui, ó. Então a gente pode ver que tem o @module, imports, controllers, providers, e aqui vai ter a mesma coisa. Então, por exemplo, ó, imports, controllers, providers. Então vocês vão ver que é exatamente um módulo Nest, só muda que é um módulo de fato específico para teste. E a gente manda compilar esse módulo.
E a gente aqui tem que preencher nossa variável, né? Então o app lá em cima vai ser igual ao nosso module.createNestApplication. Então a gente está criando a aplicação Nest. E aqui vamos colocar um async para a gente utilizar o async await. E aqui embaixo a gente faz await app.init. Então, basicamente, o que a gente está fazendo? A gente está criando um módulo, desse módulo a gente está criando a aplicação Nest, e da aplicação Nest a gente está inicializando ela. E aí, uma vez que ela está inicializada, a gente consegue pegar o servidor HTTP, passar por request, e o request consegue fazer tudo o que ele precisa. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai, de fato, rodar nosso teste, tá? npm run test e 2e. Vamos ver o que vai acontecer. Então, o teste rodou, só que ele quebrou. Por que ele quebrou? Porque a gente esperava 200, só que a gente teve um 404. Obviamente, porque a gente não tem a nossa rota de products. Então, vamos criar aqui, ó, um products.module.ts, products.controller.ts, e aqui no módulo, vamos portar aqui, ó, export class products controller. Isso aqui vai ser o @controller. E a gente vai passar aqui o caminho que é o products. E no módulo, @module, no nest, controller. A gente vai passar aqui products controller, export class products module. E de fato agora aqui no main, no app module, a gente vai vir aqui e importar o nosso módulo, né? Então a gente pode tirar isso aqui e a gente pode colocar aqui, ó, products module. E a gente pode fechar também. Agora, se a gente voltar no teste, vamos tentar chamar ele novamente e ver o que acontece. Falhou? Por que ele falhou? Porque ainda está dando 404. Então a gente tem que configurar nossa rota, que a gente tem só o controlador. Public, async, list, que por enquanto vai ser promise de alguma coisa, né? Um n aqui de alguma coisa, e vai ser um get. Não precisa passar PF nenhum, porque a gente quer fazer o get aqui na raiz do nosso products. Return data, um array vazio. O que ele está reclamando aqui? Tá. Aqui é assim, ó. Então aqui o retorno nosso vai ser data de alguma coisa. De algum array, né? Vamos tentar novamente. Vamos rodar o teste de integração e ver o que acontece. Ele ainda falhou. Mas por que ele falhou, né? Por que está dando de errado? Porque lembra que eu falei para vocês que a gente tem um módulo da aplicação e a gente tem um módulo do teste. Só que esse módulo do teste nosso, a gente não está importando o app module. Então a gente tem que vir aqui, ó, e importar o app module. A gente salva e roda novamente. Agora que a gente importou o app module, deixa eu colocar aqui, ponto barra, na verdade é ponto barra, certo? Não é ponto barra mesmo, src barra, src barra app module. Então vamos rodar, resolver o problema de caminho ali, e agora executou, ó, e passou. Por que agora deu certo? Porque agora a gente está passando, olha, quando você criar esse teste de módulo, pega o módulo app e injeta tudo que está vindo nele. Então ele vai pegar o app, vai importar o módulo dos produtos, uma vez que ele importar o módulo do produto, ele vai importar o controlador e ele vai fazer tudo o que ele precisa. Então aqui agora a gente estava trabalhando com os recursos do próprio framework, do próprio Nest. Então, dessa forma, a gente conseguiu fazer o funcionamento da nossa aplicação. E qual que é a vantagem disso? A primeira vantagem, a gente sempre tem teste. Sempre, a gente vai ter teste desde o começo. Então, a gente poderia fazer a mesma coisa, subir o servidor de desenvolvimento, ir lá no nosso HTTP client, fazer essa mesma requisição, esse get e tudo isso daqui. Só que, primeiro, isso não ia ter documentação, não ia ficar registrado, não ia ter uma descrição. E segundo, que a gente não ia ter nosso teste, né? Porque o nosso teste está fazendo asserções, ele está fazendo expects, ele está verificando o comportamento da aplicação. Então, esse é um dos pontos mais importantes. Segundo, o que a gente pode fazer de diferente também? Mas eu não quero ter que ficar
escrevendo teste. Tá. Então, nesse caso, a gente pode utilizar a Open API, né? Então, npm install, exatamente isso aqui, nest.js/swagger, legacy depths, maravilha, npm run start that. Então, agora eu não estou rodando teste, eu estou iniciando o servidor de desenvolvimento. Por quê? Porque a gente vai vir aqui agora no nosso main, a gente vai fazer algumas coisinhas diferentes aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma config que vai ser um new document builder. E aqui para esse document builder, e aqui a gente vai passar set title, vídeo, fluxo de desenvolvimento de APIs 2025, em 2025. Ponto set description, explicando sobre fluxo, sobre possíveis fluxos de desenvolvimento das nossas APIs em 2025. Um cert version, vou colocar aqui 1.0.0, outra na versão 0 e um build. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar um document factor, então const document factor. O que esse document factor é? Ele é uma função que tem que retornar os nossos documentos, as configurações do Swagger, vamos dizer assim. Então, swagger module.createDocument app config. O app é aqui do Nest e o config é o builder que a gente acabou de passar para ele. E por último, a gente vai vir aqui e fazer assim, swagger module.setup. E qual que é a URL que a gente quer acessar o Swagger? API/docs. A gente passa app, a gente passa o document factor. E aqui a gente passa uma chavinha a mais que é o JSON, a URL do JSON, que vai ser /api/docs/json. E vamos salvar isso aqui. Nosso servidor está funcionando normalmente. Eu vou pegar o navegador aqui, vou abrir uma porta localhost, deixa eu jogar para cá. Olha lá, então localhost 3000, mas é a porta errada, é localhost 8080. Ainda não tem nada, só um erro do Nest, do Nest. API/docs, a gente tem o nosso Swagger. E o que a gente ganha tendo o nosso Swagger? Por enquanto, nada. Por enquanto, a gente pode só fazer um tryout, execute. Então, a gente conseguiu disparar a aquisição, a gente está vendo aqui a resposta, um data, coisa assim. Só que as vantagens da gente ter o Swagger é porque agora a gente pode vir aqui no nosso controlador e a gente pode fazer algumas coisinhas diferentes. Primeiro, o que a gente faz? A gente vai criar um DTO, então class product output DTO, que ele vai ter o name string e vai ter um price number. E aqui a gente consegue anotar a API property, que está vindo lá do módulo que a gente instalou, que é o nest.js/swagger. Então, a gente fala que os dois é uma propriedade da API. O nosso controlador, a gente coloca aqui API tags e a gente passa product, então a gente vai adicionar a tag de produto. Outra coisa, esse method aqui, o que ele vai responder? API OK response description listing all products. Estamos misturando em inglês de novo, né? Listando todos os produtos. Vai ter um example. E a gente pode colocar também um type, que é o product output DTO. Qual que é o exemplo? Name, a gente pode colocar aqui, Magic Keyboard 2 e price, price, a gente pode colocar aqui 790,59, por exemplo. E aqui, por último, a gente troca isso aqui para ser um Product Output DTO. A gente vai salvar e aqui vamos mocar alguma coisinha. Então, name, por exemplo, keyboard price 10. Vamos colocar um outro produto de exemplo, um mouse. O mouse vai ser 5. Vamos colocar aqui agora um headset, né? A gente está fazendo o kit gamer. Headset vai ser 15. Salvando, voltando na página. O
que a gente tem aqui de diferente agora, tá? Então vamos recarregar a página, que ela não atualiza automaticamente. Primeiro a gente tem um esquema, que é aquele DTO que a gente criou. Então DTO, name obrigatório, string, price obrigatório, number. A gente pode abrir nossa requisição. Agora o que ele vai ter? Um description, né? Então listando todos os produtos. O que mais que ele vai ter além disso? Ele vai ter o nosso exemplo, ó. Então, name, Magic Keyboard, price 759. Claro que para esse caso não precisa passar nada, porque a gente não tem o bar e não vai receber, o nosso get não vai receber nenhum bar ou coisa assim. Mas isso aqui é um exemplo que a gente pode colocar esse esquema, a gente pode colocar key parameters, a gente pode colocar path variable, a gente pode configurar várias e várias coisas na nossa documentação. E além de tudo isso, a gente pode vir aqui, tryout, execute. E temos aqui a nossa resposta. Então, mais uma vez, qual é a vantagem de não utilizar aqui o HTTP Client? A gente tem toda a documentação, a gente tem descrição bonitinha, a gente tem a própria aplicação. Claro que a gente também pode ter isso no nosso HTTP Client. Hoje em dia tem alguns que você passa lá, um JSON do Swagger, ele vai criar exatamente a mesma interface, até muitas vezes mais bonita, né? Então a gente vem aqui, ó, barra docs, barra JSON, a gente consegue passar isso aqui para qualquer ferramenta e ela vai também criar a mesma documentação que o Swagger dá para a gente. Mas você vai criar a mesma coisa, se vai funcionar de forma parecida, então já utiliza o Swagger, que é muito mais simples. Para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Então eu te mostrei formas de fluxo de desenvolvimento diferente de APIs de back-end de 2025. Eu, Matheus, faz muito tempo que eu não utilizo nenhum HTTP client, né? O último que eu utilizei foi o Insomnia, era muito bom, tinha variáveis, tinha ambientes diferentes que só trocavam, davam todos os valores, uma requisição em cadeia, uma dependendo da outra, então era bem legal, tem vários recursos, é muito bom. Tem o Bruno também, que é open source, é famoso, tem o Postman, que é tradicionalzíssimo. Tem o HTTP, que se hoje eu for utilizar algum HTTP client, é o que eu estou utilizando no momento, só que eu não utilizo a versão da interface dele, eu utilizo a versão do CLI, então HTTP CLI, isso é o que eu utilizo hoje em dia, quando eu preciso utilizar, mas 90% dos casos eu acabo fazendo dessa forma, ou eu escrevo o teste de integração e executo o teste, e através do teste eu desenvolvo o back-end, a API, ou eu utilizo o próprio Swagger, eu vou lá, eu configuro o Swagger e saio utilizando o Swagger como o meu HTTP client. Mas quando eu tenho que precisar de algum HTTP client, porque ou não deu para escrever o teste, ou não tem como, ou não vai dar certo por N razão, e até mesmo talvez não vai nem funcionar o próprio Swagger, aí se eu tiver que utilizar algum HTTP client, eu acabo indo pro HTTP Py, né, na versão CLI, não na interface, no client, no software, na aplicação. Se você gostou, deixe seu like, né, isso é muito importante para o YouTube recomendar, entender que o vídeo tá fazendo sentido e compartilhar com mais pessoas. Deixe seu comentário, vamos trocar uma ideia e se inscreva no canal para você ficar por dentro das novidades, que em casos comuns, se tudo ocorrer como planejado, os novos vídeos são publicados todas as segundas-feiras às 11 horas da manhã. E como de costume, temos encontro marcado na próxima segunda. Em casos de tudo ocorrer como planejado, boa semana e tchau!